Vamos bater um papo hoje, Edu? Então, Vamos lá, vamos lá. dois pontos importantes que você falou é isso. Você tem que, para começar essa jornada, tem que ter documentos adequados e tem que ter capacidade financeira. E normalmente quem está com a gente aqui chega aqui por causa de alguns estalos que acontecem na vida dela, de algumas coisas que os fazem pensar que talvez o Brasil não seja suficiente, mesmo que temporariamente, para que ela conquiste os objetivos dela, né? Então, na maioria das vezes, a gente está falando com uma massa que está aqui nos acompanhando, que está insatisfeita com alguma coisa. Talvez seja o seu caso, Jaque, Rosana, Lília. Você está insatisfeito com alguma coisa. O número um de insatisfação. Boa noite, Larissa, tudo bem? Vamos chegar nas suas dúvidas, hein? Já já. O número um de insatisfação, acho que numa maioria esmagadora dos brasileiros, é insatisfeito com o acesso. Por que a gente fala insatisfeito com o acesso? Porque, inclusive, por algo que o Thomas falou essa semana nos stories deles. Porque não é necessariamente com o salário, não é necessariamente com a grana, é com o que isso consegue comprar, né? Pô, você está insatisfeito porque o seu salário não pode comprar alimento de primeira qualidade. Que absurdo, né, velho? Uhum. Tu trabalhar o mês inteiro e não poder no final de semana comer uma picanhazinha, por quê? Porque tá R$ 160 o quilo de uma picanha premium. Você não quer colchão duro, você não quer ser enganado, né? Você quer aquela picanha da Uhum. hora. Ou porque você trabalha o mês inteiro e tu não tem a porra de um carro para andar no Brasil. Isso é muito louco porque não é necessariamente culpa do seu esforço. Hoje, na maioria das vezes, é culpa do que a gente vive economicamente e politicamente no Brasil, né? Você pode se esforçar pra caramba, gente. Eu tô falando da posição de hoje, graças a Deus, ser empresário há mais de 10 anos e fazer parte de um grupo que possui. Não, pô, tô muito longe de ser rico, muito longe de ser milionário. Mas eu tô hoje acima de uma média bastante importante da população e a gente fala, cara, não importa quanto dinheiro você tenha no Brasil, a não ser que você seja multimilionário, você não vai viver a vida que você espera. Não adianta, viu, Renato? Não adianta, Roberto. Aqueles 10 mil que você sempre falou, não, se o dia que eu ganhar 10 mil, você não vai estar satisfeito, irmão. Porque ele não vai te possibilitar morar num condomínio fechado, ele não vai te possibilitar andar com um carro blindado, que a gente está falando de um investimento de 250, 300 mil reais no Brasil. Ele não vai te dar segurança, ele não vai te dar provavelmente a saúde que você deseja. Porque se você tiver só um milhãozinho ou se você tivesse ainda de 10 mil, nem o plano de saúde você vai pagar para sua família. Porque, pasme, se você quiser ter um plano de saúde de qualidade, pensa em investir por baixo de 6 a 7 mil reais para sua família se você tiver 3 filhos. Isso é o que eu estou orçando para fazer para minha família e não consigo pagar nesse momento. Então, muitas pessoas aqui estão insatisfeitas com uma série de coisas. Insatisfeitas com a renda, insatisfeitas com o acesso, insatisfeitas com segurança, saúde, com política, com governo, e entenderam e estão aqui hoje porque entendem que uma das ferramentas para que ela mude essa realidade de forma definitiva ou de forma temporária para retornar, quem sabe, no futuro no Brasil em uma situação melhor, é passar por uma experiência internacional que pode ser curta e pode ser pequena. Mas hoje a gente pode talvez partir do pressuposto e falar a realidade para vocês. Nenhum desses problemas vai ser resolvido de forma rápida, mesmo fora do Brasil, mesmo nos Estados Unidos. Ir para lá para ficar 1, 2 meses, 3 meses, 4 meses, dificilmente vai te mudar de patamar de forma suficiente para que você resolva todas essas dores. Então a gente precisa pensar em algo que nos propicie a possibilidade de viver uma experiência mais profunda e que seja mais forte para transformar as raízes. E aí, como o Edu falou, estou empolgado aqui, Edu, já vou devolver para Vai você. que, vai que. Existe uma série de possibilidades e hoje vocês já sabem. Nós podemos te ajudar a ir para a Austrália, um país sensacional, uma infraestrutura muito louca. Cara, eu estou admirado com o que o Thomas tem mostrado nas mídias, mas não sei se essa seria a primeira escolha para o seu perfil. Por isso, o papel de consultor, como o Edu mencionou, é bastante importante.
você pode ir para lá. Lá vai te possibilitar trabalhar, chegar legalmente já, inclusive, trabalhando, inclusive, com o visto de estudos, não precisa ter um visto de imigrante para isso, nós já podemos te ajudar a ir para a Irlanda. É só você chamar, quer ir para a Irlanda? A gente pode te ajudar. Mas hoje eu sei que a maioria de vocês está aqui comigo porque querem ir para os Estados Unidos. Como é muito louco o negócio de que o American Dream, o sonho americano, é tão forte, essa vontade de poder ter o acesso ao básico muito bom para todo mundo, que ele consegue, inclusive, iludir ou não, inspirar quem está fora do Brasil. Na verdade, Lilian, o Fernandão sabe bem disso, o Igor, que está com a gente na jornada, e é muito louco, né? Deu porque isso acaba picando, inclusive, a gente, né? Sim. Essa vontade de ir para fora e mudar as coisas. Os Estados Unidos, ele é o principal destino aí de todo mundo, porque por vários fatores, né? Para nós, fator cultural, de influência, é uma potência mundial, grandes marcas estão lá, grandes empresas, várias coisas que a gente consome surgiu lá, e produção cultural que a gente consumiu muito tempo aqui é de lá, e enfim, né? Aí também tem muito trabalho do YouTube, de muitas pessoas que a gente vê que mora lá, que tem um poder aquisitivo legal, que consegue ter uma vida bacana. Então, as pessoas estão indo atrás muito, muito disso, né? E, e assim, tem uma coisa no Brasil que nunca nenhum país do mundo vai superar, né? O Brasil, ele tem um problema de estrutura quando o ser humano bota a mão, mas aquilo que Deus fez aqui, que é natural, cara, o Brasil não tem nenhum outro país que é melhor, tá ligado? Tipo, a gente tem um país muito seguro em relação a catástrofe natural, a ir pra praia sem ter nada para nos matar. Nossas florestas tem a onça lá na Amazônia, mas fora isso, parece besteira. Mas tá lá na Amazônia, Tá né? lá Tá na no cantinho Amazônia, dela, tá lá né? no canto dela, sabe? Tipo, são coisas que o Brasil tem e nenhum outro país do mundo tem dessa maneira assim, tropical. Pô, a gente vê aí lugares tropicais como aqui no Caribe, que fica relativamente perto, que várias coisas que acontecem, próprios Estados Unidos. Tava vendo notícia hoje mesmo da Flórida, né, sobre os constantes ataques de tubarão nas praias, agora que tá no verão e tal. Então são coisas que a gente que nós temos de qualidade. Se o Brasil tivesse um poder aquisitivo grande como os Estados Unidos têm, ninguém sairia daqui, essa aqui é a grande verdade. Porque E embora ninguém é embora daqui, daqui, ninguém é cara. embora daqui. Exato. Se tivesse uma estabilidade política, econômica, etc., ninguém é embora daqui. A gente vai por conta da necessidade. E aí, quando a gente vai olhar para fora, o país que brilha aos olhos sempre é os Estados Unidos por conta de filmes, produção cultural, etc, etc. Mas tem outros países que são tão bons quanto. Agora, puxando para o clubismo, né? Que eu tenho, eu também iria para os Estados Unidos. Não julgo ninguém. Acho que é o país, em questão até tem algumas questões que eu acho interessante, Léo, dos Estados Unidos em relação a outros, né? Que é a extensão territorial, tu consegue mudar muito de cultura de estado para estado. A segunda coisa é que ele é um país que está no meio, então tu consegue ir para a Europa fácil, consegue vir para o Brasil fácil, sabe? Tu tem uma geografia positiva ali para te poder te locomover. Claro que também vai depender do estado onde tu vai estar, mas mesmo assim é tranquilo. O poder aquisitivo é bastante alto, tem muita possibilidade de empreender, de crescer na vida, de fazer muita coisa. Então, nesse sentido, eu acho que tem outros países muito bons. A Austrália, também, a gente tem acompanhado o Thomas aí, pô, país fantástico, show de bola. Só que se tu olhar no mapa a Austrália, no sentido de cidades, né? Tu vai ter a cidade de Sydney, Melbourne, Gold Coast, e meio que acabou o país. O resto ainda tá com os Meio que crocodilos, acabou. sabe? De brincadeira, assim, fora de brincar, né? E é um país geograficamente longe para te fazer a viagem, mas excelente. Não estou dizendo. A Europa é a mesma coisa. Tem vários países, várias possibilidades também Nossa. de morar. Agora, os Estados Unidos têm as suas particularidades, eu acho que isso brilha muito aos olhos das pessoas que
que enfim, buscam a gente para ir para os Estados Unidos. Quero realizar o sonho de ir para lá. E aí, a partir disso, agora que despertou o desejo de ir, vai ter que ver em que estágio que vocês estão para poder dar um início para lá, né? Eu não sei qual é o pensamento que a galera que tem e que tu também tem. Eu tenho um pensamento bem particular sobre hoje existe muito assim, faço o que gosto ou faço o que preciso. Muitas pessoas optam em fazer o que gostam e tá tudo certo, beleza? Mas nem sempre fazer o que gosta vai te levar pro ponto B. Só para deixar isso mais claro, às vezes, tipo assim, ó, quais são as profissões do mundo que me possibilitam estar mais facilmente em outro país? Ah, mas é uma profissão que eu não gosto. Beleza, então tu vai pagar o preço de tentar ir com outra coisa. Tô dando um exemplo, tá? Isso é fazer o que tu não gosta para alcançar o plano B, o ponto B. E não sei se todo mundo é disposto a fazer isso, tá ligado? Se todo mundo tá realmente focado nisso. Então, acho que eu falei demais aí sobre isso, Eu acho mas é um ponto importante, assim. que depende. O depende é uma palavra muito louca, né? Porque depende muito do estágio de vida que a pessoa tá, o quanto ela tá frustrada, o quanto ela está estagnada e o quanto ela demorou para chegar até esse ponto. E talvez chegar até esse ponto a gente pode estar falando de 15 anos de carreira. Só que talvez tenha chego a 15 anos porque tu não olhou antes e não percebeu antes que não ia chegar lá. Que não ia chegar lá. E às vezes você comete erro. É impossível que você possa prever o futuro com uma exatidão de não ter algum erro no meio do caminho. Uhum, Por exemplo, eu comecei a minha jornada profissional na área de TI há quando eu tinha lá para os 13, 14 anos, eu comecei a fazer os cursinhos, aí eu aprendi a fazer site, consertar computador, etc e tal. E naquele momento, a minha visão de futuro a respeito desse mercado era, cara, eu não quero passar o resto da vida fazendo site, eu não quero passar o resto da vida formatando HD. Só que 10 anos depois, isso é completamente diferente. E talvez eu estivesse num patamar de vida diferente, porque hoje é um mercado com extremamente com demanda extremamente alta. Só que eu não me descobri também nisso, porque eu me descobri como empresário. E hoje eu consigo fazer o que eu gosto e que talvez vai me levar para o plano B. Então, hoje no meu momento de vida, eu não abriria a mão de continuar fazendo o que eu gosto para ir para outro país. Eu adoraria fazer o que eu gosto lá. sim. Mas a pessoa pode estar, por exemplo, trabalhando aqui no Brasil. Vamos pensar numa profissão que a gente sabe ou já enxergou que está fadada a ter um horizonte profissional complexo, ou que vai ter um horizonte profissional complexo por grande maioria da vida. Eu acho que, inclusive, tem gente aqui nos seguindo que provavelmente adora ser um profissional de educação física. Uhum, Profissional de educação física. É uma profissão fantástica. Muitas pessoas fazem por paixão, porque são aficionadas pelo esporte, mas a triste realidade de uma massa gigante desses profissionais no Brasil hoje é que eles estão fadados a morrer como professor de academia de uma grande rede de academias que não valoriza ele como profissional, que vende o serviço dele como massa e que, meu, ele vai provavelmente passar o resto da vida dele ali como professor de academia. E como professor de academia, a não ser que ele tenha uma disciplina muito grande de juntar os suados reais dele, que talvez ele tenha uma dificuldade muito grande de fazer sobrar no final do mês, talvez ele não consiga ser dono de uma academia para que ele mude de patamar. E para se destacar, ser um profissional trainer muito diferenciado, vai ter um esforço talvez de mais 5, 6, 7, 8 anos. Então talvez esse cara possa olhar e falar, caralho, até aqui eu não consegui. Será que eu vou continuar aqui? Não desdenhando, pessoal, de ninguém que trabalha nessa área. Só para vocês pegarem um exemplo. A gente sabe, mano, academia, qual que é o destino? Tem mais Smart Fit e menos runner, onde eu tenho um professor ali, tá uhum, ligado? Te dedicando. Vê o mercado lá fora, na gringa. Tem mais academia de elite com personal treino dedicado
ou mais academia de $15 com equipamento foda que cada um vai e se vira. Tem muito menos. Então você precisa talvez olhar para isso para decidir como é que você vai fazer. Então eu vou nessa. Mas a gente fez uma próxima. Manda uma mensagem para no intercâmbio, agenda sua avaliação de perfil gratuita. Você pode ter a oportunidade, inclusive, de falar com esse rapaz do Sul, lindo e maravilhoso, com bigode muito charmoso, que é meu colega Eduardo. Eduardo, brigadão, viu, por estar aqui comigo mais uma vez. Valeu, Léo. A gente se vê Tamo junto. Até mais. numa próxima.